Olá pessoal, alô galera. Hoje venho falar de um princípio para lidar com as confusões do trabalho e a vida ao acaso. Numa confusão, quando as forças em nosso redor parecem grandes demais, tendemos a confiar na sorte. Ou seja, o destino não é conduzido pelo indivíduo. Por exemplo, quando a pessoa larga o volante de um automóvel e se espera que o carro permaneça na estrada, as consequências podem não ser as melhores. A sorte frequentemente nos desaponta. Quando se fecha os olhos para os cobradores de dívidas e se range os dentes, esperando ganhar corridas de cavalos para resolver os problemas, na grande maioria das vezes não resulta. Confusão é movimento ao acaso. Se você ficar no meio de um tráfego intenso ou no meio de um forte temporal, com todo o movimento zunindo ao redor, com folhas e papéis voando à sua volta, provavelmente ficaria confuso. Uma confusão só é confusão enquanto todas as partículas estiverem em movimento. Uma confusão só é confusão enquanto nenhum fator estiver claramente definido e compreendido. A confusão é a causa básica da estupidez. Para o estúpido, todas as coisas, à exceção das muito simples, são confusão. Quando explicamos a um jovem principiante, não muito inteligente, como a coisa funciona, você repete, e quando o deixa sozinho, ele prontamente faz tudo errado. Ele não compreendeu, ele não apanhou a coisa. Podemos simplificar isto para estava confuso. Quando o fracasso se aproxima, provém de uma maneira ou de outra confusão. Como resolver a confusão? Qual a resposta para isto? Existe o princípio da partícula estável. Por exemplo, um telefonista, se tiver chamadas telefónicas chegando a todo o instante, muitas chamadas telefónicas, poderia sentir-se confuso. Resolve a confusão rotulando correta ou incorretamente uma delas com uma primeira chamada a merecer a sua atenção. A confusão das muitas chamadas fica menor no momento em que ele seleciona uma chamada para responder. Se um administrador tem 3 emergências e um acidente, tudo ao mesmo tempo, poderá sentir-se confuso para resolver. Basta selecionar o primeiro alvo de atenção para começar o ciclo de estabelecer a ordem outra vez. Se tivermos uma grande quantidade de pedaços de papel redemoinhando numa sala, tais pedaços parecem confusos, até que escolher um para o seu pedaço de papel em redor do qual todos os outros estavam em movimento. Por outras palavras, um movimento confuso pode ser compreendido se concebermos um dos itens como estando em movimento. Numa grande afluência de tráfego, tudo será confuso, a menos que se conceba um carro estando em movimento em relação aos outros e vendo então os outros em relação ao primeiro. Até escolher um dado, um fator, um particular, numa confusão de partículas, a confusão continua. Aquela coisa selecionada e usada torna-se a partícula estável para as demais. Os tempos mudam e as concepções simples vão sendo contrariadas. Vários incidentes e acidentes de destino entram em cena, completamente independente de fatores pessoais, perspectivas mais amplas alteram as coisas. Por exemplo, hipoteticamente o governo pode sanar problemas económicos, deixa de conceder as pensões adequadas. A empresa para a qual trabalha fecha numa época de depressão. A saúde da pessoa falha inexplicavelmente e fica à mercê da caridade. Os efeitos correntes internacionais, governamentais ou tendências de comércio e mercados faz com que o destino laboral não seja inteiramente previsível, antes pelo contrário. Quem não tem guias e mapas de orientação encontrará confusão. Encontrar um trabalho parece tarefa simples. Estuda-se para um ofício, leu-se um anúncio ou foi recomendado por um amigo, é-se entrevistado, obtém-se assim a colocação. Manter um trabalho parece tarefa simples. Conseguiu-se o emprego, comparece ao serviço todos os dias, faz as coisas que lhe foram designadas, com o correr do tempo espera-se um aumento de salário, passando ainda mais tempo surge a esperança de uma pensão ou legislação social que proporciona uma velhice amparada.
A vida do trabalhador não é fácil, está longe de ser poderoso. Qualquer aumento de imposto ou corte de salário, lá se vai todo o dinheiro para qualquer artigo de luxo ou até alguns géneros de primeira necessidade. Isso quando não se vê desempregado. Poucos empregados têm economias suficientes para mais de uns poucos dias ou para um mês, num caso de emergência. Muitas pequenas coisas, mas em grande número, para a maioria são grandes ameaças que minam a sua segurança. E o indivíduo mergulha na apatia do dia a dia, confiando sem muita esperança que a tempestade passe. Por sorte, pelo alto. Tanta confusão leva a uma tentativa de saída às cegas e a pessoa é vencida pelas confusões. A quantidade de problemas não resolvidos gera uma confusão de vulto. No trabalho, por exemplo, ordens conflituantes das más chefias e dirigentes ruins. Mais particular e exatamente qualquer matéria de estudo é construída sobre um dado. Este é a partícula estável. Sem ele, todo o conhecimento se desmorona. A partícula estável não precisa de ser o dado correto, é simplesmente o dado que impede as coisas de ficarem confusas e pelo qual os outros dados se alinham. Ao tentar ensinar um jovem principiante a usar uma máquina, ele deixaria de entender as explicações, ficando confuso. Se lhe faltar uma partícula ou dado estável, um dado teria de ser aprendido primeiro e só depois pode aprender outras coisas. Se isso não acontecer, fica-se estúpido, confuso, numa situação desordenada, até aprender um fato, uma partícula, um item ou um dado estável. Este é o princípio da partícula estável para lidar com as confusões do trabalho e a vida ao acaso. As confusões, não importa quão grandes ou formidáveis pareçam, são compostas de dados, fatores ou partículas. Têm partes. Apanhe uma parte e localize-a completamente. Daí veja como as outras funcionam com relação a ela. Deste modo estabiliza a confusão e relaciona outras coisas com aquela já compreendida logo e terá dominado inteiramente. O princípio da partícula estável é um princípio que eu considero muito importante para o trabalho e para a vida. Se gostou deste vídeo, clique em gosto, comente, partilhe nas redes sociais, subscreva-se e inscreva-se no canal. Espero que tenha gostado de assistir a este vídeo. Estou grato por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero pelo próximo vídeo e fui!